poderíamos estudar ele inteiro, ficaríamos um ano estudando, de tantos exemplos, de tantas parábolas que tem, né? Enfim, tantas aplicações para a nossa vida. Mas a ideia é justamente nós pegarmos esses exemplos de como viver uma vida bem-aventurada, olhando para os ensinamentos que Cristo nos deixou. Observe que o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Ele diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e fora e pisado pelos homens. Vamos colocar aqui. O sal, neste caso, ele está representando o que somos dentro do corpo de Cristo. É exatamente esse entendimento que ele nos remete, como um tempero, né? Uma influência interna que nós temos dentro do corpo de Cristo. Lembrando que nós fazemos parte deste corpo de Cristo. E nessa colocação do sal, obviamente que é uma expressão, uma metáfora que Cristo usa para nos ensinar de como devemos ser dentro do corpo. A luz representa o que somos para fora do corpo. Mateus 5,14. Né? E ele fala, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. É isso que ele fala. Jesus faz aqui duas metáforas, né, muito expressivas para descrever a influência da igreja no mundo. E, obviamente, que quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de nós, porque nós somos a igreja, não um prédio, uma edificação, e sim o nosso corpo que habita o Espírito Santo. Então, como eu falei, o sal representa a influência interna que devemos ter neste corpo de Cristo. E a luz, a influência externa que devemos ter. O sal influencia sem ser visto, embora ele é sentido ao se infiltrar-se. E a luz influencia, embora não possa deixar de ser vista, mas ela irradia e é reveladora. Né? O sal influencia quando ele é misturado. E a luz influencia quando ela brilha. Ela dá um sentido de revelação. E o que nós temos, o que nós somos neste reino? Sal ou luz? Qual é o exemplo que Cristo deseja que nós sejamos? Se somos uma igreja voltada para dentro ou para fora, o que nós devemos fazer? Quais são os nossos papéis? Aonde que nós podemos pegar esses propósitos de Jesus fazer essa metáfora para que nós possamos aplicar no nosso mundo? Neste reino de Cristo. Como eu falei, essa palavra reino, rei, ela se repete por inúmeras vezes no livro. E ela faz com que nós possamos entender quais são de alguns propósitos que Deus está nos deixando através dos ensinamentos com a vida de Cristo. Né? Mas quais são alguns desses propósitos que no livro ele nos descreve? Como eu falei anteriormente, não são somente para os judeus, né? Apesar de ele ter sido escrito a princípio para os judeus, mas ele é um livro de inspiração, então ele serve para todos nós que cremos na palavra do Senhor. E o que ele tem para nos demonstrar? Um primeiro ponto, ele nos demonstra uma transição. Se nós observarmos,
E se nós lembrarmos que antes do batismo, nós vivíamos em trevas. Ou seja, um dos propósitos é nos mostrar essa transição. Porque nós transitamos dos reinos das trevas para o reino da luz. Mateus 5,14 fala isso. Vocês são a luz do mundo. Então, um dos propósitos que Cristo, com a sua vida, está nos deixando é justamente isso. Vocês estão batizados em nome de Cristo, né, pelo poder do Espírito Santo, e eu estou transitando vocês das trevas para o reino da luz. Então, nós vivemos num reino de luz. E mais para frente nós vamos explicar sobre essa questão da palavra reino. Num segundo ponto, ele nos dá um propósito de transformação. Por quê? Quando ele cita o exemplo do sal, é um tempero, né? Uma mudança de sabor, né? Então, existe uma transformação. Nós fazemos aqui uma comparação, você pegar um alimento sem nenhum tempero, coloque você um pouco de sal, ele transforma totalmente, né, esse sabor desse alimento. Então, essa transformação nos dá um propósito de renovação constante da nossa vida. Nós somos transformados constantemente através do Espírito Santo. Mateus 5,13 fala, vocês são o sal da terra. E é isso que Cristo está nos demonstrando aqui. E mais, ele tem mais propósitos dos seus ensinamentos. Que nós possamos tratar uma defesa da verdade. O que seria a defesa da verdade? Se nós temos a Bíblia, todo o ensinamento da palavra do Senhor como toda a verdade, e é assim que nós temos, né? Então, qual é um dos propósitos? Que nós sejamos testificadores da palavra do Senhor, através desses ensinamentos. A palavra do Senhor, ela nos dá toda a verdade. E é isso que nós devemos, com o nosso estilo de vida, após nós termos saído das trevas, transitado para a luz, termos uma vida de transformação constante através do Espírito Santo, nós sermos testificadores. Nós vivemos na prática exatamente o que Cristo nos ensinou e o que Ele nos deixa através dos seus ensinamentos. Nós somos testificadores. Mateus 5,17 diz assim, não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Ou seja, nós temos que cumprir toda a verdade que Cristo está nos deixando aqui, para sermos exemplos vivos do que Cristo quer que nós nos transformemos à luz das Escrituras. Um outro propósito, e eu gosto muito desse propósito, da questão da evangelização. Como é que nós podemos, em dias de hoje, evangelizar? Obviamente que nós podemos pegar a Bíblia e falar de tudo aquilo que nós conhecemos, nós podemos colocar estudos, nós podemos fazer pregações, nós podemos fazer de diversas formas. Nós podemos dar aula, diversas formas. Mas qual é o principal propósito que Cristo quer que nós façamos? Ele quer que nós lembremos, depois do batismo que fomos transitados, eu estou sendo até meio repetitivo, justamente para que fixe essa ideia, né? Ele quer que nós sejamos transitados, lembremos da nossa transição das trevas para a luz, sejamos transformados constantemente pelo Espírito Santo, né? Que nós possamos defender toda essa palavra, que nós possamos pregar sobre essa palavra, mas que nós possamos evangelizar a quem? A todas as nações. É isso que Cristo fala. Mateus 5,16, ele fala assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens.
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Ele fala com as nossas boas obras, ou seja, com o nosso viver após essa transformação que ocorre diariamente. Eu muitas e muitas vezes, nos meus momentos de oração, no meu tempo com Deus, eu agradeço pela transformação diária que ocorre em minha vida. Mas, obviamente, que eu tenho que ser esse exemplo vivo para que mais pessoas sejam transformadas, que elas sejam evangelizadas de uma forma ou de outra, né? Ou seja, pelo meu falar, mas também pelas minhas boas obras. Mateus 28, do versículo 18 e 19, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus. Deus deu toda a autoridade a Cristo nos céus. E ele diz: Portanto, vão e façam discípulos. Evangelizem, ele está dizendo. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer à verdade, a tudo o que lhes ordenei. Cristo nos diz que ele ditaria as leis, como eu falei anteriormente. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Cristo quer que nós evangelizemos, que nós possamos ser essa luz, esse sal, esse tempero no mundo, não só para os de dentro, mas para os de fora, né? Jesus, ele nasceu rei. Jesus, ele viveu como rei. Ele morreu como rei, ressuscitou dos mortos e prometeu voltar outra vez como rei dos reis. E nos deixou todos esses ensinamentos para que todas as vezes que nós lembrarmos, e pegando esse texto base, no capítulo 5, que ele fala sobre as bem-aventuranças, que são inúmeras bem-aventuranças, né, que nós seremos misericordiosos, que nós seremos chamados de pacificadores, que nós teremos o seu Espírito Santo, que nós seremos consolados. Deus voltará como um rei de nossas vidas. E vai olhar para nós e vai querer justamente que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que ele nos deixou. Todos esses ensinamentos, essa verdade, seja com o nosso falar, seja com o nosso viver. E quais são algumas aplicações desse texto para a nossa vida? Cristo coloca a nossa vida, ele repete muitas vezes sobre a palavra reino. E essa palavra reino, ela refere-se a um mundo espiritual de Deus, não esse mundo terreno que nós vivemos. Sobre todos nós que nos submetemos à vontade, ou seja, que nós que fomos batizados, nós que pertencemos a esse reino espiritual, ao contrário da vontade deste mundo, muitas vezes. Tá? E nós temos que lembrar de nós permanecermos firmes para não entrarmos em jugo e desigual das pessoas deste mundo. E lembrar que nós fazemos parte de um reino espiritual, um reino que Deus nos abençoa a todo instante. Uma outra aplicação é que nós vivemos como parte terrena no reino de Deus. Ou seja, nós somos embaixadores da palavra do Senhor. Nós testificamos essa verdade neste mundo terreno. Lembrando que fazemos parte de um reino espiritual, esse reino de Deus. Mas aqui na terra, nós somos embaixadores da verdade, do modo de viver, das nossas boas obras.
Quando nós nos submetemos a Cristo, mediante ao batismo, somos levados para dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. E Cristo é o cabeça dessa igreja. E nós temos parte da nosso viver dentro do corpo de Cristo, ou seja, dentro da igreja, bem como o nosso viver para fora da igreja. E tem uma irmã que ela sempre repete: qual é o trabalho que nós estamos fazendo para fora da igreja? Eu adoro essa fala dela, né? Assim, qual é o nosso envolvimento com as pessoas do mundo? Será que nós estamos sendo exemplo no meio dessa multidão, deste mundo terreno, provando que nós somos diferentes e fazemos parte de um mundo, um reino espiritual, com o nosso exemplo de vida? À medida que nós vamos seguindo as ordens, obedecendo as ordens do Rei, Cristo, após nós nascermos de novo, somos transportados da escuridão para a luz. Então, Cristo nos fala sobre isso. Obedeçam os meus mandamentos, obedeçam a minha lei, se batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que vocês saiam das trevas e vivam na luz, para que nós sejamos um exemplo, não só para os de dentro, mas para os de fora. Quando nós nos batizamos, e isso é uma coisa que muitas vezes nós temos que voltar as nossas lembranças, né? E que os nossos valores, eles mudam. Quando nós nos batizamos, os nossos valores mudam. E nós não vemos o mundo como as pessoas veem. Como as pessoas do mundo veem este mundo. Porque nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. João capítulo 17, do 11 a 14, fala isso. Estamos neste mundo terrestre, mas nós não somos mais deste mundo. Porque nós somos sal e luz. Nós somos diferentes deste mundo que valoriza outras coisas, que enaltece, que coloca no pedestal coisas que não fazem parte do plano de Deus para nossas vidas. Nossa devoção é espiritual e não no mundo. Ou seja, nós devemos nos apegar àquilo que é espiritual e não ao do mundo. Embora nós façamos muitas coisas para este mundo, devemos buscar a fazer este mundo melhor, pois esta é a nossa maneira de viver. E é assim que nós devemos praticar, fazermos a transformação deste mundo. Que nós possamos ter objetivos espirituais, buscando acima de qualquer outro interesse a salvação espiritual de todas as pessoas que conhecemos. Sendo luz, mais pessoas vão querer fazer parte dessa luz, vão querer ser acrescentadas em nosso reino espiritual. Mateus 5,16 já fala assim. Eu queria deixar uma frase para que nós possamos encerrar essa aula e esse tempo que nós buscamos esse entendimento, e quero convidar, antes de encerrar, que você releia esse trecho e veja todas essas bem-aventuranças que Cristo demonstra no texto, se apegue sobre o sal e a luz, exatamente para que nós possamos olhar de uma forma diferente, temos um entendimento de como que nós podemos agir para os de fora também. Temos feito muitas coisas para os de dentro, mas nós precisamos e devemos e temos como mandamento buscarmos o de fora. Somos cidadãos do reino de Deus? Será que nós temos sido cidadãos do reino de Deus? Será que estamos vivendo como cidadãos deste reino onde Cristo é o rei das nossas vidas, o rei deste mundo? É um pensamento para que nós possamos levar adiante todo esse ensinamento que Cristo nos deixou.
Cristo é o Rei exemplar de como viver uma vida bem-aventurada. Que nós possamos viver uma vida como Cristo deseja que nós vivamos, né? Que sejamos luz, que sejamos o tempero no meio dessa multidão e que possamos transformar vidas pelo nosso evangelismo, pelo nosso modo de viver. Que nós possamos ter uma excelente semana, que Deus nos abençoe, que também abençoe o culto que teremos em breve. Muito obrigado e tenhamos uma excelente semana. Deus nos abençoe. Jesus Cristo, meu amigo, Ele me ama, eu amo, Jesus, Ele volta, venha quem Vamos dar prosseguimento no nosso ensinamento de um cantigo novo. Hoje a gente vai cantar o novo hino que é A Seara. Talvez alguns irmãos conheçam, mas eu vou cantar da minha forma assim que eu acho mais simples para a igreja. E eu vou dando alguns sinais para subir, para descer, qual é o momento melhor. Normalmente as pessoas têm tendência a descer no refrão, assim, cantar mais grave. Mas eu vou tentar não fazer isso para o hino não ficar tão seco, vamos dizer assim. Então, vamos louvar ao Senhor. É grande a seara e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Quem quer ajudar? O mestre está a chamar, tem trabalho para fazer. Debaixo de sol e chuva, a jornada dura vai ser.
Juntemos a nossa força de braço, mão, coração. Erguei os olhos e vede, os campos brancos estão. É grande a seara e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Quem quer ajudar? Os homens são este campo onde temos que trabalhar. E quem no arado pegar, que não olhe mais para trás. Quem sai andando chorando no tempo de semear, voltará com muita alegria e feixes para mostrar. É grande a seara e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Quem quer ajudar? Bom dia, queridos irmãos. É com muita alegria que nós nos reunimos no primeiro dia da semana para louvar o nosso Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então que nesse dia a gente possa louvar em espírito e em verdade o nosso Deus, que tanto nos amou e entregou seu Filho para morrer por cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos e agradecemos por o Senhor permitir que nós estejamos aqui reunidos em seu nome, em seu louvor. Que o nosso espírito nos convença em verdade a te adorar com tudo que temos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom dia, irmãos, tudo bem? Nesse momento convido você a se juntar comigo para que numa só voz nós possamos adorar ao nosso Deus com alguns cânticos. Vamos lá? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor.
Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima das circunstâncias eu sei que meu Deus é fiel. Acima dos impossíveis eu sei que meu Deus é fiel. Acima da morte e da vida eu sei que meu Deus é fiel. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Olá, igreja, que todos mais uma vez sejam bem-vindos. Este é um momento muito especial em que nós celebraremos a ceia do Senhor. É um fato que ocorreu há mais de 2000 anos e que é de suma importância para a sobrevivência da humanidade. Eu convido a igreja para que abra a sua Bíblia lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 20 ao versículo 23. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao versículo 23. Lá nos diz assim: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Esse texto aqui ele fala que em Cristo nós somos vivificados. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele enviou Jesus para morrer naquela cruz, no nosso lugar, para nos livrar da condenação eterna.
E quando Jesus veio para morrer no nosso lugar e nos livrar da condenação eterna, não é que quando Jesus morreu na cruz, toda a humanidade foi salva. Não, Jesus ele veio mostrar que ele venceu a morte e que a partir dali ele seria o intercessor entre a humanidade e o Deus Criador. E a partir dali, o povo teria que seguir as recomendações, seguir o que as Escrituras diz e tomar as suas decisões de seguir a Cristo, para que assim fossem salvas. E quando Cristo veio para morrer no lugar da humanidade, ele derramou seu próprio sangue, nos purificando de todo pecado, nos lavando, nos tornando brancos como a neve, para que a partir dali nós pudéssemos olhar para a cruz do Calvário e reconhecer que nós temos pecado e que somente através de Cristo nós podemos ser limpos, ser purificados. E aqui no texto fala que em Cristo nós somos vivificados. Então, irmãos, nós temos sempre que lembrar que não há vida fora de Cristo. Porque ele mesmo fala lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Cristo ele é o único caminho. Cristo é a vida. E é somente através dele que nós podemos alcançar o reino dos céus. Que neste momento nós possamos participar da ceia, nós vamos comer do pão, nós vamos depois tomar do suco da videira que simboliza o sangue de Jesus, e que possamos refletir sobre esse ato tão bondoso, tão generoso, que foi o ato de Deus entregar seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. Então que você possa ter em mente o sacrifício de Jesus naquela cruz por você e por toda a humanidade. Vamos orar pelo pão que simboliza o corpo de Cristo. E logo em seguida estaremos orando pelo suco da videira que simboliza o sangue de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor pela sua infinita bondade e misericórdia em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, por estar sempre cuidando de cada um de nós, ó Pai. Melhor que tudo, Pai, nessa vida, é nós sabemos que temos Deus, que temos Jesus, que temos o perdão dos nossos pecados e sabemos que nós temos essa promessa tão especial, que é a promessa da salvação, que é a promessa de estarmos um dia nos céus junto com o nosso Deus, o Criador, e junto com Jesus, o louvando e o adorando para sempre. Nós te agradecemos, Pai, pela morte naquela cruz. Nós te agradecemos porque nós sabemos e ao mesmo tempo nós não conseguimos imaginar o quanto foi doloroso para o Senhor carregar aquela cruz, ser pendurado, ser chicoteado, mas fez tudo isso por amor a nós. Eu peço ao Senhor, a Deus, a bênção pelo pão que simboliza o teu corpo, no nome de Jesus. Amém. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Vamos agora orar pelo suco da videira, que simboliza o sangue de Jesus derramado naquela cruz por nós. Querido Deus, nós te agradecemos também, ó Pai, por este suco da videira que simboliza o sangue do Senhor derramado naquela cruz para nos purificar de todo pecado. Que nós possamos, ó Deus, sempre lembrar que esse sangue é o único sangue que é capaz de nos purificar de todo pecado. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo seu ato de amor por nós. Que nós possamos sempre lembrar do tamanho do amor do Senhor por nós, Pai.
e sempre lembrar que somente no Senhor Jesus é que nós temos vida. Obrigado, Pai, que esse suco da videira, que simboliza o sangue do Senhor, que ele seja abençoado e que nós possamos trazer à nossa memória sempre a morte do Senhor, o sacrifício, a morte e a sua ressurreição, Pai. Obrigado a Deus, obrigado Jesus, por todo o amor e bondade em nossas vidas e que o perdão do Senhor sempre nos alcance, Pai. Nos dê sempre um coração humilde, para que nós possamos sempre reconhecer os nossos pecados e nos arrepender com toda a sinceridade do nosso coração e buscar o perdão do Senhor. Obrigado a Deus por tanto amor por cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Bom dia, irmãos. Graças nós damos ao nosso Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, reunidos em espírito, para nós falar do amor de Jesus. Eu quero fazer uma leitura com os irmãos, peço para vocês abrir as suas Bíblias, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 em diante, para nós fazermos a nossa oferta. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulhares na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Irmãos, sabemos que Deus é tão maravilhoso que Ele deu essa oportunidade para nós, porque nós não trouxemos nada para este mundo. E também podemos ficar ricos, sim, desde que nós sabemos administrar o que é do nosso Pai Celestial, porque Ele pode nos dar de tudo, e nós viemos aqui para administrar os bens de nosso Pai Celestial. E por isso, o que nós vamos devolver um pouco agora é de acordo com a vontade dEle, e é tudo dEle e tudo para Ele. E muito obrigado por este momento de nós estarmos falando com o Senhor. Vamos orar pela oferta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui preparados para ofertar para o Senhor, porque tudo é do Senhor, Pai. Graças nós damos ao Senhor. O Senhor está dando vida para nós e saúde, para que possamos, Pai, estar falando no Teu amor. E também ofertando ao Senhor. Vamos fazer a nossa oferta com amor, de coração, para que seja tudo de acordo com a vontade do Pai. Em nome dEle que nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Olá, meus queridos e amados irmãos, estou com muitas saudades de cada um de vocês, tenho orado constantemente para que vocês estejam bem. Hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem, e a mensagem que eu gostaria de compartilhar, o título desta mensagem é Andando nos Passos de Jesus. Eu estou lendo um livro. E esse livro é justamente o tema desta pregação. O livro se chama Andando nos Passos de Jesus. E esse livro tem me motivado a ler ainda mais a palavra de Deus
especialmente sobre a vida de Cristo Jesus. Quanto mais eu leio os evangelhos, mais eu aprendo e sigo o meu mestre. E é interessante porque o Novo Testamento, ele nos mostra com clareza que o objetivo final de Deus para todos os seus filhos é que se assemelhem à imagem de Jesus Cristo. Olha o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 29. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura, Romanos capítulo 8, versículo 29. A palavra de Deus, lá nesta carta aos Romanos, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. O apóstolo Paulo escreveu Romanos 8, 29, ele diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem ou semelhança de seu Filho. E tendo-nos predestinado para esse fim, Deus começa a nos transformar nessa imagem por meio do seu Espírito, que opera em cada um de nós. E como o próprio apóstolo Paulo também vai dizer em 2 Coríntios 3, 18. Se você quiser abrir lá, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Lá, Paulo vai escrever as seguintes palavras: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Esse processo que Paulo está falando aqui é um processo de santificação, que é quando nós buscamos ser a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, andar segundo os seus passos. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra claramente como nós devemos fazer isso. A Bíblia nos mostra a vida de Cristo, como ele era e como ele vivia. Então, cabe a cada um de nós estudarmos mais sobre Jesus, para entendermos quem foi esse fascinante homem, para que possamos andar como ele andou. Esse é o nosso processo. Lutarmos diariamente para sermos parecidos com o nosso Mestre. A pergunta que eu faço, para que você pense sobre este assunto, é: será que eu tenho refletido Jesus em minha vida? Muitas vezes nós, quando estamos passando por uma situação específica em nossas vidas, podemos fazer a seguinte pergunta: o que Jesus faria? O que será que Jesus faria? O que será que meu mestre faria nesta situação em que eu estou passando? Você já fez essas perguntas? Infelizmente, essas perguntas, essa questão, possibilita, de certa forma, várias respostas. Ou seja,
o que eu acho que Jesus faria, ou o que ele teria feito numa situação específica, pode ser diferente daquilo que eu penso que ele teria feito. Em alguns momentos da nossa vida, eu posso estar passando por uma situação e eu vou pensar, olha, vou agir desta forma, porque é desta forma que Jesus agiria. E depois passa numa outra situação, eu vou agir desta forma, porque é desta forma que eu acredito que Jesus agiria. Estou agindo como Jesus agiria nestas situações. Mas aí quando eu vou para a palavra de Deus, quando eu vou para aquilo que na história de Jesus, já aconteceu isso muitas vezes. Eu pegava a Bíblia e lia e, poxa vida, não é isso que Jesus fez. Não é dessa forma que Jesus agiu. Porque eu passei a ter um preconceito a respeito de Jesus, mas eu não buscava Jesus. Eu achava que da forma como eu estava vivendo, era o jeito que Jesus viveu, é o jeito que Jesus tratava das situações. E não era dessa forma. A pergunta certa que nós deveríamos fazer em certas situações específicas que nós passamos na nossa vida é: o que fez Jesus? O que o meu mestre fez quando passou por isso? E a única forma de saber o que Jesus fez é conhecendo. É saber quem é Jesus. E eu não vou saber quem é Jesus se eu não estudo sobre este homem. Se eu não leio sobre este homem. Se eu não oro para ser mais parecido com esse homem, seguindo os seus passos. Eu não vou saber. Eu jamais vou entender ou saber o que Jesus fez se eu não estudo sobre esse homem, se eu não oro a Deus para me tornar cada vez mais parecido com esse homem, seguir os seus passos. Mas é claro que nós não vamos ser como Cristo, não igual a Ele, porque isso é impossível. Mas seguindo os seus passos, nós vamos passar por muitas situações, ou melhor, nós vamos começar a enxergar muitas situações em nossas vidas de formas diferentes, como nós enxergávamos. E quando nós lemos os evangelhos, vemos Jesus em ação. E através do seu exemplo, somos grandemente, meus irmãos, desafiados a viver nossas próprias vidas com propósito, como pessoas em ação. Ao ler os evangelhos, vemos Jesus em oração. Jesus, ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai. Jesus não agia sozinho. Jesus, ele era íntimo de seu Pai e ele buscava a Deus em oração. E novamente, por meio do exemplo de Cristo Jesus, eu tenho visto que a minha vida de oração tem sido medíocre. Olhando para o meu exemplo, que é Cristo, eu entendo, poxa vida, eu preciso orar ainda mais eu preciso orar. Porque eu quero seguir o meu mestre, andar como ele andou, aprender com ele. Vendo Jesus lavando os pés de seus discípulos, lembra dessa história? Então, vendo Jesus lavando os pés dos seus discípulos, eu aprendo o que significa o valor e a importância de servir aos outros. E eu entendo ainda, eu aprendo com Cristo nessa história, o quanto eu preciso dar ainda mais valor a esse serviço. E entender o quanto eu preciso servir ainda mais,
Preciso servir muito, muito, muito ainda. Não como um fardo, mas com prazer, porque meu mestre fez com amor. E eu quero aprender com o meu mestre. Meus irmãos, eu tenho sido pessoalmente desafiado a prestar mais atenção nas ações de Jesus. E lendo os evangelhos, eu aprendo com estas ações. E isso tem me ajudado a andar mais como ele andou, a seguir ainda mais os seus passos. Eu tenho fé que os evangelhos, a história de Jesus, tem o poder de causar um impacto gigantesco na vida daqueles que querem andar seguindo os seus passos. Então, que possamos diariamente meditar ainda mais nos evangelhos, na vida de Cristo, e aprender com esse homem que tem o poder de salvar a nossa alma. Que possamos aprender cada dia mais com o nosso mestre a como tratar o meu irmão com o verdadeiro significado, real e verdadeiro do amor. Que através de Jesus eu aprenda a ter mais humildade de coração e também com Jesus aprender a como ser um filho que busca as coisas do alto e aprender o valor de servir os meus irmãos. Que Deus possa continuar abençoando grandemente as nossas vidas e que possamos cada dia mais buscar a Cristo em nossas vidas e que possamos continuar andando nos passos de Jesus, olhando para o nosso maior e grande exemplo de vida, que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe grandemente nessa jornada, porque eu tenho muito que aprender com o meu mestre. Que isso possa ser um grande desafio para você e para mim. Fique com Deus e que Deus abençoe grandemente a sua igreja. Grande abraço, meus irmãos. Chegamos agora ao final de mais um culto de adoração ao Senhor. Vamos ter agora nosso encerramento com nossa oração final, para que possamos acabar e que o Senhor nos abençoe nesse restante de semana. Vamos orar. Oremos. Obrigado, Senhor meu Deus, por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado por esse culto que foi feito em nome e honra do Senhor, meu Deus. Que o Senhor nos abençoe nesse começo de semana e continue abençoando nossas vidas e nos ajudando e nos protegendo, meu Deus. Abençoe cada irmão que está em sua casa assistindo nesse momento, e aqueles que também poderão participar, estão participando em outro lugar, ou talvez vão participar mais tarde, Senhor. Que o Senhor os abençoe e os proteja, Senhor. Continue dando força para continuar cada vez mais o seu caminho, meu Deus, que possamos ser cada vez melhores em Ti, meu Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém. Tenha uma boa semana, irmão. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Todo o poder está em teu poder. Resposta a todo aquele que clamar. Na verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Todo o poder está em teu poder. Resposta a todo aquele que clama.
A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu